Olá, Mário. Beleza? Vamos fazer a resposta de mais uma pergunta sua sobre RAID, né? Os discos redundantes, né? Os arranjos redundantes de discos. Então, a sua pergunta é relacionada ao RAID, a implementação do RAID, né? Se pode ser feito em discos especiais ou em computadores comuns ali, PCs. Então, primeira coisa é relacionada à implementação. Para níveis de prova, de concurso, não existe assim um detalhamento que entre muito nessa área, nessa seara. Mas eu vou responder ela. Os RAIDs, eles podem ser implementados por hardware ou software. Normalmente, você pode implementar se o sistema operacional ele der suporte para implementar o RAID. Não adianta, por exemplo, você ter um computador, um supercomputador, e nele ali está, por exemplo, o DOS. Ele não vai implementar o RAID. Tá? Você, de repente, tem uma versão do kernel do Linux muito antiga que não dá suporte ao RAID para aquele tipo de hardware, para aquele tipo de disco, também não vai conseguir implementar. Aí é que entra a diferença, né? O RAID, em relação aos tipos de disco, a gente tem lá discos IDE, SATA e SCSI, né? Então, eu já implementei o nível 0 e o nível 1, que é o espelhamento, nesses três tipos de disco, né? Com IDE, com SATA ou com SCSI, tá? Já os níveis 3, 4 e 5, ou 6 também, normalmente exigem discos SCSI, tá? Para ser implementado. É uma regra, tá? Depende do sistema operacional ou do tipo da controladora que se encontra ali aquele hardware, né? No caso o disco, tá? Como eu falei, a implementação do RAID ele pode ser por software ou hardware, tá? Se de repente o teu cluster ali, ou então, por exemplo, um storage já tem implementado a redundância no nível de hardware, você não vai se preocupar em configurar. Mas normalmente existe um software ali de configuração do teu RAID, tá? Então, basicamente é isso. Você pode implementar o RAID configurando ali, tá? Ele como sendo nível 0, como nível 1, nível 3, 4, 5 e assim sucessivamente. É lógico que quanto mais a exigência for de redundância, você vai precisar de discos que deem mais capacidade de performance. É o caso, por exemplo, do SCSI, que tem uma performance muito superior ao IDE e ao SATA, né? Então, essa basicamente é o nível de exigência. Então, tu pergunta lá, ó, em relação a PCs comuns ou servidores, né? Você pode implementar o RAID 0, tá? E o RAID 1, que são simples de serem implementados, independente do tipo ali da máquina. Se for uma máquina servidora ou uma máquina um PC comum ali, o que vai te fazer implementar ele ali é o sistema operacional. Se o sistema operacional ele der suporte para esse tipo de implementação, até no Windows Professional, XP, Vista, você consegue implementar o RAID 1, por exemplo, tá? E numa máquina simples. Agora, um RAID mais sofisticado, 3, 4, 5, 6, aí você precisa de uma versão de sistema operacional servidor. Aí você vai encontrar lá o próprio Linux, ou uma versão Enterprise, por exemplo, né, uma versão server do Microsoft Windows, que você vai conseguir ter os recursos para implementar aquele RAID ali, tá bem? Então era isso que eu queria dizer para você. Deixa eu ver aqui se ainda tem mais alguma outra coisa. Pergunto isso porque uma questão 6, item 3, entendi que a controladora RAID é específica para RAID. Não necessariamente. Existem sim controladoras, tá, que são módulos de controle do dispositivo, no caso RAID, tá, módulos de controladora para discos especializadas em RAID.
Então você vai ver lá que a implementação dela depende daquela controladora, mas não são para todas as implementações de RAID, como eu falei anteriormente, RAID 0, RAID 1, você consegue implementar ali de maneira trivial, até no sistema operacional desktop, por exemplo. Tá? Isso vai depender muito do sistema operacional e também do tipo de hardware que você tem. Quanto mais especializado é o tipo, do nível de RAID que você quer implementar, mais ele vai exigir do sistema operacional e mais ele vai exigir também dos discos. Aí é o caso da gente entender o que é o disco IDE, SATA e SCSI. Mas eu aconselho você assim de não focar muito nesse tipo de detalhamento, porque para concurso não se entra muito nesse detalhamento. Tá? É importante você conhecer os tipos de disco. IDE, SATA e SCSI. E os tipos de implementações do nível de RAID. Agora, você definir em qual tipo de nível de RAID vai se adequar a um determinado tipo de disco, eu acho que nesse nível aí, só se um determinado livro da bibliografia de algum concurso, esse livro especificar e detalhar. Aí você pode entrar nessa seara aí. Caso não, que é o caso dos livros que caem na bibliografia da SFSEX, do QT e do QAP, que são os livros do Tannenbaum, os livros do William Stallings, não entra nesse nível de detalhamento. Então, a gente tem que se ater somente ao que é exigido, que é o que vai ser explorado, né? Você entender o que é que o nível 0 faz, o que o nível 1 faz, o nível 3, 4, 5 do RAID, o 6, às vezes a concatenação desses tipos de RAID, né? o 0 mais 1, RAID 10, né? Então, é importante a gente saber diferenciar um com o outro, tá? Que é isso que vai ser explorado na prova. Beleza? Então, desejo bom papiro aí para você. Qualquer coisa, bota lá no fórum do curso, que a gente tenta responder. Forte abraço!